Jornal da CBN. Ele está desde as 6 da manhã com o Milton Jung e a Cássia Godoy. E agora nós abrimos o sinal aqui para a Baixada Santista com o Jornal da CBN local, a produção do Rick Santos, com os colaboradores Gelson Henrique e Karina Faleiros. Tem o Geraldo Júnior na técnica, o Leandro Nascimento na edição, Bárbara Gomes, departamento comercial, e também o Felipe Andrade na transmissão. Interligação ao Planalto, do quilômetro 1 ao 8, sentido Anchieta, o tráfego interditado na interligação, ou seja, a interligação do Planalto está bloqueada, sentido capital. Nós informamos que para os demais trechos da rodovia a situação do tráfego é normal. Já do quilômetro 20 ao 10, sentido a São Paulo, o tráfego lento, é o excesso de veículos. E na rodovia dos Imigrantes, sentido São Paulo, também tráfego lento. As demais rodovias, a situação é normal. O Departamento Hidroviário está com o seu sistema de informação fora do ar, mas a travessia está acontecendo. Assim que eles retornarem, a gente vai repassar as informações para os amigos da CBN. Se por acaso você está na Fira da Balsa, tem um tráfego lento ou normal, e quiser entrar em contato com o jornalismo da CBN, é o 3272-3163. CBN Santos, as notícias da Baixada Santista. Nosso convidado de hoje, dessa primeira hora do Jornal da CBN, é o Dr. Marcos Alonso, médico oftalmologista, professor de jiu-jitsu, é isso mesmo ou não? Aluno, entusiasta, apaixonado, isso é paixão, né? Oftalmologia é missão, jiu-jitsu é paixão. Tudo bem, doutor Marcos? Tudo Uma bem, satisfação gente, recebê-lo prazer aqui. estar aqui com vocês, o ambiente aqui é muito bacana. A resenha antes de ir pro ar, sempre. já valeu meu dia. Dr. Marcos Alonso é uma figura muito conhecida aqui na nossa região, tem uma grande competência na área médica, né? Eu digo porque eu o conheço, dividindo aí a direção da Unilaser, junto com o Dr. Celso, ainda uma equipe de profissionais, né, de enfermeiras e atendentes também, é bom deixar bem claro, mas tudo isso tem aí um fator hereditário fundamental, né, que é do seu pai, né? Papai que está vivo aí com 91 anos, ele é anestesista, uma peça rara, um apaixonado por Santos, né? Ele nasceu em Campinas, se formou em Curitiba, e a alegria da vida dele foi quando ele foi escolhido para ser cidadão santista, né? Enquanto ele ainda estava nos últimos anos de trabalho dele. Papai é louco por Santos. E de quem foi a iniciativa? Qual vereador? Do Lascani. Ah, o saudoso Lascani. Professor Lascani, uma pessoa maravilhosa, né? Uma pessoa, para mais professores, bons professores, né, na comunidade, uma pessoa muito bacana. E o seu pai, então, atuou aqui na Santa Casa de Santos? Muitos anos, porque ele começou como anestesista, mas depois de um tempo ele acabou passando para a diretoria clínica, e aí você acaba começando a sentir os problemas da gestão. Hoje talvez o maior desafio, né? Perfeito. O grande desafio de tudo, né? A gente fica escutando, e a gente que vive e que gosta de viver aqui em Santos, que não tem plano B de ir embora, né? A gente sente com a falta de pessoas que tenham uma mentalidade de resolver problemas, né? De inventar uma profissão com nome para resolver problemas. A gente fica escutando a subida, a descida da serra, é gestão, né? É gestão, é olhar a estatística, é prever os horários de pico, é orar a meteorologia, é buscar recurso, é tentar nos lugares onde tem maior índice de acidente buscar dinheiro para iluminar um trechinho, pelo menos, para diminuir o número de comboios, zeladoria, né? Zeladoria da estrada, segurança, também. Tecnologia, o que a gente pode buscar em outros lugares. Tem lugar que tem drone que vigia a estrada. Nos Estados Unidos, assim, você está numa estradinha lá, você passou um pouquinho a velocidade, o drone viu, bom, já vai a multa. Você não faz duas vezes, né? O caminhão que fica na faixa da esquerda, que não deixa ninguém passar e que não é punido, né? A gente não pode ter a percepção. É bom que o paulista venha para cá para a gente movimentar a economia, mas a gestão, hoje, a gente podia usar essas ferramentas novas de inteligência artificial para tentar resolver problemas. Críticas construtivas, né? Eu sou um grande defensor de comunicação não violenta e críticas com sugestões, que a crítica vazia não vale nada. A gente sabe, pela crítica, né, que é um desafio, um problema dessa magnitude, mas quem mora em Santos
é um problema, né? Você tem uma viagem para você viajar a partir de um aeroporto de São Paulo, e hoje eu durmo na véspera. Não posso confiar mais, porque não tem previsibilidade. Então você dorme na véspera, você se expõe, você vai de madrugada e tudo mais. Então a gente torce. Eu me lembro quando eu era menino, aquela figura do Jaime Lerner, quando ele entra para a política, né? Que ele era um pensador da cidade. O cara acordava, ele olhava e ele inovava, ou ele buscava em outros lugares que já tiveram problemas parecidos, soluções. E eu tenho uma frase, essa é minha, hein? Eu gostaria que as pessoas sofressem por problemas inéditos, sabe? Esse é o problema. Quando a gente os comuns a gente todos conhece. A gente já sabe, tem tragédias anunciadas que a gente daqui a alguns anos vai ver de novo, porque a gente não solucionou na primeira tragédia, e depois cai não sei o que no morro em tal cidade, aí você vai puxar no jornal há 10 anos atrás. Como que surgiu a obrigatoriedade do AVCB? Depois da Botkiss. Exatamente, quer dizer... Por exemplo, né? E aí, como a gente tem uma sociedade que, infelizmente, o nosso padrão de justiça é extremamente lento, e justiça muito lenta corre o risco de acabar não se cumprindo, você tem que buscar outro mecanismo de gestão da sociedade para corrigir. A Botkiss é um grande exemplo. O AVCB está funcionando, vai salvar novas vítimas, os culpados pelo acidente. Isso já é outra Vou mais longe, né? Brumadinho. Brumadinho, Edifício Palace. Exatamente. Né? E assim vai. E vamos esperar outros prédios caírem, outras botes pegar fogo? Não, né? Vamos interferir, né? Então eu sou um apaixonado por pessoas que gostam da sua cidade. Quando alguém fala mal de Santos, eu defendo. Eu adoro São Paulo é um mundo, a gente gravita pertinho de São Paulo. São Paulo não é uma cidade, São Paulo é um país, é um planeta. A proximidade de São Paulo dá a responsabilidade da gente de dar o nosso melhor aqui para ser competitivo, dá obrigação para a gente estar 1 hora de a gente ir lá e aprender o máximo que dá para aprender, mas ninguém em São Paulo vive igual a gente vive aqui em Santos. Bom, o Dr. Marcos Alonso vai participar com a gente e, lógico, ainda na sua participação, vamos falar um pouco mais sobre a oftalmologia. Queijo suíço. Pela 4ª vez, cratera entre Conselheiro Neves e Rua Goiás abre e recebe reparo. É isso mesmo. O trânsito ficou ainda mais difícil com a cratera que ficou isolada com sinalização de desvio, apertando com apenas uma via esse trecho movimentadíssimo da Conselheiro Neves, sentido centro. A Sabesp informou que a reabertura da cratera é consequência dos reparos feitos em toda a extensão da Rua Goiás, começando ali na Conselheiro Neves até Washington Luiz, no Canal 3. O prazo informado para a realização de uma nova obra é de 2 semanas. Os comerciantes e quem usa aquele pedaço em seu trecho de carro estão revoltados com a reincidência do buraco pela 4ª vez. O início dos trabalhos no trecho estão programados para esta manhã de terça-feira, Dr. Marcos Alonso. Eu que moro ali perto, eu acompanho essa tragédia, e a gente que conhece amigos que vivem ou que trabalham na rua, o impacto que teve na vida dessas pessoas, né? Se a gente podia conseguir algum tipo de benesse, ou que esse pessoal não pagasse integralmente o imposto devido por não conseguir transitar pela rua, não receber clientes. Você imagina você ter um restaurante na Rua Goiás, quantos dias isso ficou fechado? O que você faz da vida? Com seus funcionários, com seus impostos a serem pagos, saindo de uma pandemia que já deixou todo mundo economicamente vulnerável, funcionar. E aí você pega e fecha a rua e mantém todos os impostos a serem pagos. A gente podia pedir um pouquinho de sensibilidade para quem é de direito, ajudar esse pessoal que trabalha aí, porque o impacto é muito grande. Eu fico imaginando se a minha empresa, meu consultório fosse lá, na Rua Goiás. O que eu teria feito? Como é que eu teria feito para atender meus pacientes, para trabalhar? A gente sabe que é um problema, pode acontecer em qualquer rua, mas essa recorrência é uma tragédia. Mas, doutor Marcos, local. Eu não sou engenheiro civil, nem o senhor, mas é interessante. O senhor viu quantas incursões foram feitas nessa Rua Goiás? É outra parte da cultura da gente, né? Você viaja fora. Eu cheguei a estar na Alemanha e vi o pessoal consertando o asfalto, onde tinha um bueiro, uma boca de lobo. E o cara, ele desce, ele coloca uma régua
e eu desci para perguntar, ele falou que era admissível até 1 ou 2 centímetros de diferença a boca de lobo. Então ele gasta um pouco mais de tempo, gasta um pouco mais de tempo, mas faz uma vez bem feito. Aqui você anda pela rua, quem anda pela rua, o trânsito fica ruim porque a boca de lobo tem 15 centímetros de buraco, todo mundo tem que desviar. Quando você começa a ter que desviar, é um problema para o trânsito. Então essa parte da cultura de não fazer bem feito, isso é terrível. Faça uma vez, faça bem feito, faça estimativas honestas, porque o que acontece hoje é que você perde a credibilidade, né? Como aconteceu com o VLT e quem mora na Campos Melo e tudo mais, porque é um impacto muito grande. O seu imóvel passa a não valer nada, você mora numa região que ninguém quer comprar e ninguém quer ir, e o seu comércio está fadado ao insucesso. Então essa cultura do bom, reclamo eu para quem? Sim. Consigo eu como? Eu, o cidadão pequeno, toda a sociedade que a pessoa, o cidadão pequenininho é esmagado e não tem para quem reclamar, a gente tem que prestar atenção. É o que acontece hoje. Ladrões furtam fiação elétrica e deixam Policlínica do Jardim Rádio Clube sem energia. Pacientes da unidade de saúde do Jardim Rádio Clube tiveram uma surpresa ontem pela manhã, quando a Policlínica reabriu as portas. Ladrões roubaram a fiação elétrica da unidade, impossibilitando o atendimento. A Guarda Civil Municipal verificou a ação, mas quando chegou na unidade, os suspeitos já tinham se evadido do local. O BO da ocorrência ocorreu junto às autoridades policiais que vão investigar o crime. Por sua vez, a Secretaria de Saúde informa que equipes de manutenção da Prefeitura realizaram ontem uma vistoria para levantamento do material furtado. Dessa forma, a Prefeitura providencia a reposição do material furtado. No entanto, não há previsão de quando isso ocorrerá. Por sua vez, os pacientes que procuraram a unidade receberam acolhimento e orientação com relação às suas necessidades. Consultas e exames eletivos passarão por reagendamento. A unidade do laboratório Célula Mater da Vila Belmiro também sofreu furto de fiação, mas já voltou a funcionar ontem mesmo. Ouvidos pela CBN, tanto a Policlínica como o laboratório informam que não foi a primeira tentativa e que a cidade está refém dos viciados que roubam para manter o vício. Doutor Marcos Alonso, e aí? Porque são 2 casos, né? Uma é um laboratório privado, né? E o outro é uma policlínica que é pública. Você vê o tempo de resposta para o problema. O mundo mudou muito rápido, né? Eu achei que eu não ia viver para ver o pessoal roubar fio de unidade de saúde, assaltar ambulância. Tem vários colegas, amigos que não trabalham mais em ambulância porque são assaltados durante o tratamento dos pacientes em determinados bairros, né? E ao mesmo tempo a impunidade, quer dizer, esse fio ele tem um receptador. Quer dizer, isso não é um segredo, né? Onde foi parar esse fio? Você não consegue arrastar toneladas de fio sem ninguém ver por onde você passa. Você não tira em segundos toneladas de fio. Isso não é uma coisa fácil de levar. Você não faz isso sozinho, né? Então esse é um problema que poderia ser resolvido. A primeira coisa que você tem que passar é acabar com a impunidade. É o camarada que está dentro dessa jornada, que ele rouba fio, você põe de novo. Ele volta e rouba fio, você põe de novo. Ele volta e rouba fio. É isso que nós vamos fazer? Até quando, né? Nós não vamos punir? Nós não vamos atrás do receptador, que é tão criminoso quanto o cara que roubou? Não é isso? O cara rouba o seu relógio, é um crime. Você recebe o relógio roubado, sabendo que não tem procedência, é um crime. É um receptador. Ele é um receptador, quer dizer, você tem que ter a consciência de quando você está comprando um relógio, um celular roubado, que alguém pode ter morrido por causa do seu relógio, do seu celular que você está comprando. Então a sociedade tem que pressionar para que isso acabe. Não vai ser muito difícil de achar onde foi parar isso. Né? Doutor Marcos Alonso falou uma coisa interessante. Outro dia, tem algum tempo, eu tive que ir para Vicente Carvalho e eu acabei indo de Catraia. E aí eu olhei do outro lado, onde você tem um terminal de embarque, né? Tinha uma fumaça queimando. E aí eu comentei com uma pessoa que estava do lado, que por sinal ele era um guarda municipal do Guarujá, mas ele estava à paisana. Aí ele falou assim, o senhor sabe o que é aquilo ali? Eu falei, não.
tá pegando fogo alguma coisa, então. São os moradores de situação de rua que roubam os fios, aí eles colocam fogo no fio para derreter o que encobre e pegar só o cobre para vender, para comprar pedra de crack. Agora, você imagina no Rio de Janeiro, uma dessas favelas controladas por uma facção criminosa, se alguém rouba fio do posto de saúde. Rouba? Ali. Não rouba. Vai roubar. Rouba uma vez, porque da segunda vez o dono do morro vai lá e enquadra a lei paralela, enquadra o cara e fala, aqui não. Quer dizer, o cara vai onde ele sabe que não vai acontecer. Então é responsabilidade de todo mundo, da sociedade, mas é responsabilidade pública. Nos bairros onde tem mais representatividade financeira, isso é mais difícil de acontecer, porque tem mais câmera, mais policiamento, tem mais cobrança. Você vai roubar o cabo de uma avenida que mora um monte de gente que tem representatividade, no outro dia o fio está colocado e aí a gente vai começar a buscar o que aconteceu. Então esse talvez seja um grande problema, né? Essa impunidade em todas as instâncias. Eu estou numa cruzada. O mundo mudou para pior depois que inventaram a audiência de custódia. Maldita audiência de custódia que foi criada pelas CCJs. Como o mundo piorou para todo mundo depois que inventaram essa porcaria. O governo começa a distribuição de cannabis medicinal pelo Sistema Único de Saúde. O governo de São Paulo começou a distribuir, nesse mês, medicamentos à base de canabidiol vegetal, derivado da planta maconha, no Sistema Único de Saúde do Estado. Eles são fornecidos aos pacientes que tenham indicação médica para tratar síndromes raras ou distúrbios neurológicos. Os medicamentos só serão distribuídos com autorização da Secretaria Estadual da Saúde e devem ter registro de certificação na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. A liberação também só vai ser dada com a receita preenchida e assinada pelo médico e apenas nas farmácias especializadas do governo. Bom, essa, pelo que eu vejo, e aqui o doutor Marcos Alonso é um especialista na área médica, eu vejo que o canabidiol é uma excelente alternativa para o tratamento, principalmente para as crianças que têm problema do transtorno do espectro autista, né? E a gente, por exemplo. Para os parkinsonianos avançados também, as síndromes rígidas. É uma droga interessante. O problema me dá um frio na espinha quando fala quem vai controlar isso, né? Quando nos Estados Unidos, há 20 ou 30 anos atrás, eles começaram a usar o canabidiol para tratar glaucoma em alguns estados, eles tiveram fraudes, né? Então, esse é um tipo de vigilância que tem que ser muito ativa, porque você fala que a receita tem que ser carimbada, hoje qualquer pessoa entra numa gráfica e faz um carimbo do nome do médico que quiser. Quem controla isso? Então, o controle tem que ser muito efetivo, né? O controle, e a nossa sociedade não tem tradição de controlar efetivamente nada, né? 300 anos se passaram e a gente continua tendo dificuldade de controlar uma série de coisas básicas. A droga é muito interessante, ela vem num bom momento, e eu espero que o pessoal tenha responsabilidade, né, para não usar isso como subterfúgio para tráfico. Bom, agora cabe aí, como é uma autorização, né? Cabe aí da Câmara Federal, né? O governo de São Paulo, cabe aos deputados estaduais, né, exigirem uma fiscalização com relação à distribuição. Exatamente. Como o doutor armazenamento, distribuição, da onde vem a origem, porque para ter canabidiol eu preciso ter a planta, onde foi plantado, quem que plantou, qual a quantidade que foi plantada. E aí, quando você separa o canabidiol do THC, que é a parte ruim da droga, que destino é feito, onde é despejado, quem que toma conta disso. Então, isso é um troço sério. Como qualquer fármaco, é um negócio sério. Você precisa ter controle. Não é por isso que tem um monte de coisas que tem receita azul, outras têm receita preta na farmácia. Perfeito. Então, boa até sorte. Com a identificação da pessoa que está recebendo. Para os poucos grupos que têm a responsabilidade de fiscalizar, mais uma tarefa, né? Olha, nós temos que chamar o repórter CBN, doutor Marcos Alonso, mas o Armando Matos pediu para mandar um abraço especial ao doutor Alonso, é o seu irmão, que também é um ótimo médico. O Armando está na sintonia do Jornal da CBN. Doutor Armando é um advogado maravilhoso, é advogado amigo, ele é muito amigo da gente, assim, é uma pessoa maravilhosa, um beijo no coração
do Dr. Armando. Agora, eu não sei se você espalhou que você viria aqui ou de fato a gente está com audiência. O que será? Vocês têm mais audiência do que vocês imaginam. Estou brincando. Doutor Armando, um abraço também. Um abraço aos nossos amigos que estão interagindo pelo 3272-3163. O doutor Marcos Alonso falou algo interessante, né, com relação até o tratamento do glaucoma e fazendo uma relação ao canabidiol. A gente vai tocar nesse tema, ainda falando sobre oftalmologia, mas no próximo bloco, onde nós temos mais assuntos, vamos falar também sobre temas importantes ligados à saúde. Nós voltamos já. Quando um navio entra ou sai do porto, a praticagem faz um grande planejamento. Sempre há um prático a bordo, ajudando o comandante a navegar. A praticagem é essencial à segurança nos portos do mundo inteiro. Evita acidentes e a poluição do mar, garante o funcionamento dos portos e torna a navegação mais segura para as cidades e a tripulação dos navios. O prático está sempre pronto para trabalhar. Praticagem de São Paulo. Segurança, tecnologia e produtividade a serviço do Brasil. Dúvidas, reclamações, denúncias e opinião. A CBN Santos quer ouvir você, que acompanha nossa programação diariamente na Baixada Santista, pelo FM 97,3 e pelas plataformas digitais. Envie sua mensagem para o nosso WhatsApp, 13 3272 3163. Inclua nosso número nos seus contatos, 13 3272 3163. CBN Santos, a rádio que toca notícia em toda a Baixada Santista. Terça-feira de Sul-Americana na CBN. O Timão entra em campo para brigar pela liderança do grupo. Corinthians, Argentinos Júniors. Às 9h30 da noite, com Oscar Ulisses, Gabriel Duziak e Rafael Prates. Futebol, vamos CBN. E quando a bola parar de rolar, o Central da Bola entra em campo com os destaques da rodada. Central da Bola. Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Oferecimento Monroe Instituto Ayrton Senna. Por um futuro com educação e segurança para todos. Como reduzir os gastos do dia a dia? Qual investimento cabe no seu bolso? De que forma poupar pensando no futuro dos seus filhos? De segunda a sexta, o economista e especialista em finanças pessoais, Marcelo D'Agosto, responde as perguntas dos ouvintes no CBN Dinheiro. Sempre dentro do Jornal da CBN e do Ponto Final. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. Os principais lançamentos do mundo automotivo, as inovações em desenvolvimento e tudo o que acontece no mercado de carros do Brasil. CBN Auto Esporte. Às segundas e quartas, Guilherme Muniz comenta as novidades do setor no Ponto Final. Aos domingos, às 9 da manhã, ele se junta a Marcos Vinícius Gasques e a dupla recebe convidados e tira dúvidas dos ouvintes. CBN Auto Esporte, também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas plataformas de podcasts. O desempenho das bolsas ao redor do mundo, as oscilações do mercado de câmbio, a análise clara e precisa dos indicadores financeiros. Às terças e quintas, o jornalista Carlos Alberto Sardenberg discute o que de mais importante acontece no noticiário econômico, dentro do Linha Aberta. Sempre no Jornal da CBN. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. Rádio Sucupira, a mais bem-humorada charge do rádio brasileiro. Todas as sextas, no encerramento do Jornal da CBN, as mais destacadas frases das autoridades na semana, entrelaçadas com reações do prefeito de Sucupira.
Repórter CBN. Terça-feira, 14 de maio de 2024. O prefeito de Canoa, Jairo Jorge, afirmou ao Jornal da CBN que 2/3 dos moradores da cidade estão fora de casa. Ele também disse que o processo de reconstrução do município vai demorar de 2 a 3 anos. Jairo Jorge ainda cobrou políticas específicas para auxiliar as regiões atingidas pelas chuvas do Rio Grande do Sul, incluindo o repasse direto de verba à população para a compra de móveis e eletrodomésticos. Um cardiologista do Espírito Santo de 41 anos foi encontrado morto em um abrigo da cidade gaúcha de São Leopoldo. O médico estava no Rio Grande do Sul para ajudar como voluntário vítimas dos temporais. A suspeita é que ele tenha sofrido um mal súbito. O volume de serviços prestados no país voltou a crescer em março. O indicador apurado pelo IBGE subiu 0,4%, depois de ter caído 0,9% em fevereiro. Das 5 atividades investigadas, 4 apresentaram avanço. O destaque foi para o segmento de informação e comunicação, que teve o crescimento mais intenso desde janeiro de 2017. O volume de serviços ficou 12,1% acima do nível pré-pandemia e 1,5% abaixo do ponto mais alto da série histórica, alcançado em dezembro de 2022. No horário de Brasília, 9h35. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio CBN, ZYU 338, FM 97,3 MHz, Santos, São Paulo. Na internet, cbnsantos.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcast. CBN Santos. Apresentação: Douglas Gonçalves. 9h36. Nós estamos conversando com o Dr. Marcos Alonso, médico oftalmologista. E o próximo assunto: número de transplantes de órgãos fica abaixo do esperado para o primeiro trimestre de 2024. Os dados de doações e transplantes de órgãos no primeiro trimestre de 2024 no Brasil mostram uma queda em relação às projeções e ao ano anterior. Há um aumento na taxa de notificações de potenciais doadores, mas uma menor efetivação de doação, 2,1% menor do que em 2023 e 8,5% abaixo da estimativa. Foram realizados 2.104 transplantes de órgãos, excluindo medula e córnea, de janeiro a março deste ano. No mesmo período do ano passado, foram 2.023 transplantes realizados. 2023 foi um ano muito positivo, já que o número total registrado foi de 29.261 transplantes em todo o território nacional, representando o maior número já registrado na história do país e um aumento de 11% em comparação com os procedimentos realizados em 2022. A taxa de doadores efetivos reduziu para 19,1 por milhão de pessoas, marcando uma queda de 4% em comparação com o ano anterior e situando-se 9% abaixo do esperado para este ano. Há também uma diminuição nas taxas de efetivação da doação, que atingiram 27,4%, e na de doadores efetivos, com este declínio sendo evidente, tanto na comparação anual quanto em relação às expectativas para 2024. Um problema apontado pelo levantamento é que as negativas familiares e contraindicações médicas, casos onde, mesmo se houver desejo do potencial doador, esse transplante é rejeitado. O que nos preocupa é que, além dessa diminuição, doutor Marcos Alonso, a gente também percebe uma falta de interesse
não sei se essa é a frase correta, com relação às vacinas, que até então elas têm a grande responsabilidade da prevenção, tanto da gripe quanto da dengue, né? E a gente observa que isso é um reflexo das várias doses em apenas um ano, na época da pandemia. Eu tenho essa análise. Mas é uma leitura correta, sim. É normal que a população em geral tenha uma percepção de que eu tomei vacina demais. E hoje existe informação demais circulando, nem toda informação que circula procede, né? Procede, então é normal que as pessoas tenham medo. Pontualmente, essas vacinas, elas voltam para o nosso mundo original, né? A vacina, ela sempre foi desenhada para um público-alvo. Então, a gente sabe que toda vacina, por mais fantástica que seja, ela tem algum risco. Mas a matemática é que imperava. Se você pega uma população vulnerável, que você fala, o dengue nessa população mais velha tem chance de óbito. Então, corre o risco de dar vacina, porque o risco da vacina é pequenininho, e se o cara contrair dengue, o risco de óbito é grande. Na época da Covid foi diferente. Foi uma coisa única, que nunca tinha acontecido na história do mundo, foi sair correndo para vacinar todo mundo, com vacinas que estavam no meio do desenvolvimento. Mas a gente volta para o que é importante. Vamos voltar a vacinar as meninas, adolescentes, os meninos pré-púberes para HPV, porque é importante, Vamos vacinar os nossos velhinhos com a vacina da gripe, antes da estação da gripe, porque é importante. Não mudou nada, volta tudo. A exceção foi a forma que foi abordada a vacina da Covid. Cada lugar no mundo abordou de uma forma, e essa imposição vacinal é que assustou muita gente, mas era uma outra situação. Eu acho que devagarzinho isso volta ao normal. Com as doações você começa a ver que o perfil do doador aumentou de idade, porque as pessoas mais velhas começam a pensar na morte e em ajudar outras pessoas, e aí você percebe que o cara é doador, mas chega na hora não pode efetivar a doação, porque a pessoa mais velha ela tem mais doenças, e às vezes chega lá e ele não está em condição de doar, o órgão não está em condição de ser reaproveitado, mas é sazonal. Quando eu era residente do Penido, e que o Mussum ficou doente, que precisou de um transplante cardíaco, aquela comoção pelo Mussum, que era uma pessoa querida, fez naquele ano os números dispararem no final da década de 90. Alguns anos depois teve uma novela mainstream da televisão que a atriz principal morria, era Bruna Lombardi, ela morre, o coração dela é doado para outra moça, novamente picos de assim, aí quando sobe, vai para 100% de aumento de doação. Então precisa novamente investir dinheiro, campanha, né, campanhas interessantes e inteligentes, que não vão só para o mainstream, e que consigam sensibilizar as pessoas da importância da doação. A gente vai voltar a ter números bons. Sim, espero, porque isso é questão de conscientização, e ontem mesmo a gente comentava aqui, o jornal A Tribuna colocou na primeira página a diminuição de doadores de sangue por causa do grande número de pessoas com dengue. A pessoa que contraiu dengue, ela tem aí um período para que ela possa, uma quarentena que exatamente. Não pode doar, né? E o mundo, assim, a gente comentou isso quando a gente chegou, toda vez que o impacto é muito grande de notícias ruins seguidas, né? Eu acho que é uma evidência, o ser humano fica mais egoísta, de vez ele ficar mais solidário e altruísta. O Covid foi uma experiência nítida, né? Nítida. Agora, assim, o problema do Sul é diferente. Como a gente aqui está bem e eles estão passando por necessidade, você fala, puxa vida, eu chego na minha casa, minha cama quentinha, eu tenho comida na geladeira, vamos ajudar outra pessoa. Mas no Covid, que estava todo mundo no mesmo barco afundando, aí mostra a essência do ser humano, que na hora que o bicho pega para todo mundo é um por si e Deus para todos, né? É isso aí, infelizmente. A Assembleia Legislativa de São Paulo terá debate acalorado com audiência pública e discussão no plenário para escolas cívico-militares. O projeto de lei complementar PLC 9 é de autoria do governador Tarcísio de Freitas. O projeto, que institui o programa de escolas cívico-militares no Estado, estará em discussão na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo logo mais a partir das 10 da manhã de hoje, com uma audiência pública com a participação dos deputados da base de apoio do governador Tarcísio.
Na sequência, foi combinado com os líderes dos partidos progressistas uma lista de debatedores do projeto no plenário. Nessa sessão deve ser marcada a data para a sessão definitiva que deve aprovar. O governador tem maioria na Alesp. Agora, a escola cívico-militar tem uma grande discussão e essa discussão acabou se polarizando como os governos, né, de esquerda e de direita. Eu não sei o que o doutor Marcos Alonso poderia falar, se é favorável da escola cívico-militar. Eu vou falar uma coisa para você, citando o Vitor Hugo. Quem abre uma escola, fecha uma cadeia. Né? Essa era a ideia. Quem abre uma escola, fecha um presídio. Eu acho que escola é sempre bom. Vai abrir uma escola, é bom. Ah, mas é cívico-militar, é bom. Vai abrir uma escola, é bom. Cada um que escolha onde vai colocar seu filho em qual escola. Se você não é alinhado com essa orientação, você coloca seu filho em outra escola. Não é obrigatório. Não é, se você tiver um filho que você tem problema com disciplina, de repente pode ser uma boa opção. É melhor colocar o menino na escola e ele receber algum tipo de guideline de orientação do que depois você se arrepender lá na frente e ter o que a gente tem hoje. 1 milhão de cracolândias, de jovens infratores, de gravidez da adolescência e tudo mais. Isso é um grande problema. A esquerda tem coisas muito bonitas e interessantes de serem lidas, mas as experiências sociais em massa... Quando você destruiu a grande estrutura da sociedade moderna, que era a família, na prática, o jovem sem família, o Estado não consegue cumprir essa função que o pai, a mãe, o tio, o avô, os irmãos tinham. Quem eram os seus ídolos quando você era mais novo? Era o seu avô, que veio de fora num navio e conseguiu do nada fazer assim, seu pai. Hoje em dia, o que é essa meninada? Assim, isso é um problema. Então, a gente brigar porque o cara que abriu uma escola pública, pelo amor de Deus, gente, por favor, deixa abrir escola. Pô, se o cara amanhã quiser abrir uma escola que chame Che Guevara, por favor, deixa abrir escola. Cada um coloque seus filhos onde acha que é, como era antigamente. O americano que ele era mais tradicional, ele levava seus filhos para Harvard. O cara que era mais esquerdo levava para Berkeley. E cada um seguia a sua vida. Um virava artista de teatro, o outro virava economista. Tá tudo certo. Agora, brigar para não abrir escola, aí não dá, gente. Pelo amor de Deus, vamos abrir escola. Doutor Marcos, tem 2 aspectos que, enquanto o senhor estava falando, passou aqui pela minha cabeça. Uma, eu me lembro como se fosse hoje, inclusive um tio meu, ele já é falecido, ele chegou a trazer para casa, comprou, né, a pedido do meu pai, porque ele morava em São Paulo e ele comprou no Mapping. O que foi? Uma TV colorida. Nossa, aquilo ali é um cinema. E não tinha controle remoto, então nós éramos obrigados, né, a assistir aquele canal, porque raramente se levantava para mudar. Aperta, né? Aí, com a evolução, né, ali na TV em cores, nós temos também aí a diversidade de canais e o controle remoto, que é uma opção que eu tenho. Eu não quero, eu mudo, né? Em cima até do seu exemplo. E um outro aspecto, eu estudei um bom tempo, eu estudei 12 anos no ginásio, primário e colegial no Liceu São Paulo, que existe até hoje, na época do saudoso, que foi idealizador, Domingos Fuschini. Nós formávamos fila para entrar, para sair, tínhamos o hino nacional, entendeu? Respeitávamos, tinha caderneta, se o aluno aprontava, ele recebia uma notificação que ele só entrava no dia seguinte com aquela notificação assinada pelos pais, para que o pai tivesse conhecimento do que aconteceu, e não era uma escola cívico-militar. Tínhamos educação moral e cívica, ou seja, tinha respeito um pelo outro. Isso é bem interessante, né? Outro dia eu escutei que pela primeira vez a geração dos velhos está mais bacana do que dos novos. De uma certa forma, eu adoro o contraditório, tenho amigos de todas as ideologias e todas as nuances. Bacana é você discutir em alto nível contraditório, buscar o que tem de bom no lado de cada um, e essa meninada hoje é muito mais autoritária com 15, 16 anos do que os professores meus foram na década de 70 e 80, né? Então isso é muito ruim, essa criançada dos donos da verdade, você achar que porque você... São os tiranos, né? Eu comento muito com a minha filha, eu falo, olha, o que faz você é o que você faz, não o que você pensa, o que você defende. Hoje em dia a gente chegou nesse nível de argumentação, as pessoas não querem mais conversar, estão presas dentro de grupos de WhatsApp onde todo mundo pensa parecido, isso é ruim.
que se todo mundo dentro do seu grupo de Zap pensa parecido com você, isso não é uma coisa necessariamente boa, né? Vamos pensar o que o outro está pensando. Agora, quando começa assim, mas eu sou superior porque eu penso assim, o outro, isso é terrível. Então vamos abrir uma brecha para que as pessoas possam ser plurais, e as escolas possam ser plurais, e as rádios possam ser plurais, e que a gente tenha alternância de poder e ideologia. Isso é muito, muito bom para a sociedade. É um sopro de coisas novas que devem vir dessa meninada, e não de coisas velhas, de ranço, de trincheiras antigas e tudo mais, né? Então deixem as crianças estudarem, abram mais escolas. O cara tá dentro da escola, ele tem a merendinha dele, ele tem o uniforme dele, ele tem horário para seguir, ele tá aprendendo na fase mais nobre que o ser humano tem para aprender. Quando você é criança, você aprende muito mais rápido. Vai agora, com 50 anos, você fala, meu sonho era falar italiano. Você fica 10 anos para aprender, porque a velocidade de aprendizado da gente muda. Então, quando você tá pequenininho, eu não gosto de doutrinação, de lado nenhum, nem de um lado, nem do outro. Mas eu gostaria que a escola, de todos os lados, você fosse lá para aprender português, matemática, física, química, o que você quiser aprender fora, sua religião, sua política, sua ideologia, você escolhe. Agora, vamos deixar a escola ensinar o que tem que ensinar. Se ele seguir, e assim, é público, vai ser monitorado. Não, se começar a ensinar uma doutrina fascista de direita, ele vai ser cobrado, que ele não pode. Como o cara que também tem tradição, família, não quer que ele vá na escola e a criança receba uma cartilha falando um monte de bobagem para uma criança pré-adolescente, né? Vamos deixar a criançada aprender. Vai para a China, eu fui para a China. Criançada lá, o número de mentes brilhantes, esses caras vão dominar os mercados, o futuro. Mas é comunismo. E não é mais, gente. Hoje lá é uma espécie de capitalismo de Estado, né? Onde as coisas têm que serem progressistas. Hoje tem menos prisioneiro político na China do que no Brasil. Essa é uma discussão que a gente precisa saber travar, né? E principalmente pensando nos nossos filhos que irão cursar os bancos escolares e se prepararem para o futuro. E é um momento que a gente precisa ter esse tipo de entendimento. A gente viu recentemente num show que teve aí, por uma parcela da população, um show polêmico da Madonna, quando colocou ali, numa das apresentações, algumas figuras, como Paulo Freire, a própria Marielle, colocaram Che Guevara e foi aplaudido. E muita gente não sabe da história. Né? É um desconhecimento. Quer dizer, por exemplo, né? Uma mistura de coisas. Assim, ali atacaram, por exemplo, a religião católica. Eu não ligo, eu sou católico, mas eu não ligo. Minha cabeça é aberta. Mas e se fosse o contrário? Né? Quer dizer, por que isso? Essa coisa, que todo mundo numa histeria coletiva, com dinheiro público, para poder festejar ícones de uma parcela da sociedade, é isso? Cada um que tenha seus ídolos, e cada um, por favor, pegue o Google e vá ler o que as pessoas fizeram no passado, antes de ficar andando com camisa no peito sem saber o que o cara fez. Tem gente usando camisa de gente que matou milhões de pessoas na Segunda Guerra Mundial e acha bonito. Vai dar uma lidinha lá. Agora, se você com 15 anos acha que matar milhões de pessoas porque os fins justificam os meios, então o nosso mundo está perdido. 9h52, estamos conversando com o Dr. Marcos Alonso. Vamos falar agora de uma área que ele atua muito bem, que é a oftalmologia. E é óbvio, Dr. Marcos Alonso, que esses 8 minutos finais é muito pouco para a gente tentar explorar. Mas eu sempre tenho uma seguinte observação. A oftalmologia, que vem crescendo e muito, né, no Brasil, eu não tenho esses números do mundo, eu acho que poderia ter uma atenção maior por parte da população, porque ela acaba sempre procurando, me corrija, o médico oftalmologista quando ela está com algum problema na vista. Ela não tem aquela preocupação de um exame preventivo, e que, a meu ver, pode até dar aí uma salvação de muitas doenças ligadas à nossa visão. A verdade é essa, que assim, quando você tem recurso escasso, e a medicina ela evoluiu muito, mas ela encareceu muito. Hoje a medicina de alto nível tem muita tecnologia, resolve uma série de coisas que a gente não resolvia há décadas atrás, mas ela é excludente, ela não é para todos, né? Ela ficou cara. Você hoje, para fazer diagnóstico, você precisa de máquinas caras, máquinas que têm manutenção cara. Algumas delas nós não temos sequer tecnologia aqui
a gente importa de fora, a gente importa pagando umas alíquotas de importação muito altas, que poderiam ser revistas. Você não deve ter a mesma alíquota para você importar um jet ski do que para você importar um tomógrafo, que você vai fazer diagnóstico e salvar uma pessoa, um PET scan para você achar um câncer, né? O pessoal podia dar uma colher de chá pra gente, porque se você não consegue trazer tecnologia de fora e a gente não consegue produzir na mesma velocidade, a gente fica atrasado. E o Brasil, nas ilhas de excelência, não é atrasado. Quem viveu os anos 70 sabia que as pessoas que tinham recurso no Brasil iam se tratar fora. Eu era menino, o pessoal falava, filho do Roberto Carlos teve um glaucoma severo, foi para os Estados Unidos operar, porque eram tecnologias que a gente não tinha aqui, e que teve que ser buscado lá fora. Hoje, com o intercâmbio entre os médicos e tudo mais, nós temos. Nós não temos em todos os lugares. O estado de São Paulo é uma exceção. A gente tem medicina de excelência. A cidade de Santos é uma exceção. Que, como a gente tem uma parte da população muito grande que tem saúde suplementar, dá uma desafogada. Ou seja, o plano de saúde. O plano de saúde ajuda muito o SUS na região. Se você pega uma região onde as pessoas não têm poder aquisitivo para pagar pela consulta e pela cirurgia, e o SUS é sobrecarregado, é um desastre. Né? Agora, aqui em São Paulo, não. A gente tem tudo em excelência. Você tem um bom SUS, e quem fala mal do SUS não sabe o que está falando. Ou nunca te utilizou dele. Porque nunca utilizou. O SUS hoje é do mesmo nível que muito plano de saúde básico, com um número de espera parecido, inclusive. Um americano sonha em ter um SUS. Nos Estados Unidos, se você estiver desempregado e sem plano de saúde, e você cair na rua e quebrar a perna, você vai para dentro do pronto-socorro, o cara te dá o primeiro atendimento e te devolve para a rua. E você está pela sua própria sorte, porque não existe esse bolsão que a gente tem, que é o SUS. O mecanismo de financiamento do SUS é muito difícil. Eu tive a oportunidade, alguns anos atrás, o governador Geraldo Alckmin veio aqui na Santa Casa de Santos, ele deu uma aula muito inteligente de financiamento de saúde pública e privada, mostrando quanto dinheiro, ano a ano, vai aumentando para você fazer esse financiamento de saúde. E a gente tem defasado em algumas áreas, verdade, ainda falta vaga aqui ou colar, tem alguns procedimentos que o médico está recebendo e o hospital está baixo, porque a inflação passou um carro em cima e a gente não corrigiu, mas ainda funciona bem. Só que a prevenção resolveria isso. Por isso as campanhas, Abril Marrom, que é pra gente lembrar do dia, que era o dia do Braille, virou Rosa, Novembro Azul. E assim por diante. Essas campanhas fazem com que se economize dinheiro. Gestão também é isso. Diagnosticar no começo, orientar o cara no começo. Parece que vai ter um desenho agora de uma dessas empresas americanas em que o menino tem um olho só, que ele tem uma deficiência visual. Isso é bacana, convida para o debate as pessoas, vai fazer com que a gente invista, principalmente na criançada. Você tem que dar uma atenção primária para as crianças na idade que elas estão pré-escolares. É muito dinheiro que você vai economizar, deixar essa criançada ter um problema mais tarde. Operar um paciente diabético severo, com 30 anos de diabetes, de vez ter feito laser para ele 20 anos atrás, né? Mais uma vez, esbarramos no gestor, né? Perfeito. Doutor Marcos Alves, a gente tinha um tempo, né? Acho que uns 20, 25 anos, a gente falava que o Brasil era o país dos desdentados. E isso acabou superando. Pelo menos a gente vê muito poucas pessoas com problemas dentários. Mas também a gente ouve, não sei, essa é a sua área, que muita gente aguarda uma cirurgia de catarata. Aqui na região já não é assim, sabe? Porque talvez o grande problema é que, no princípio, Santos ficava sobrecarregado, essa coisa de Santos pegar as cirurgias maiores, os municípios pequenos, ao invés de investirem em fazer a cirurgia lá, compravam um ônibus, uma ambulância e mandavam o cara para ser operado aqui. E as verbas continuavam a ser recebidas. Cada município tinha uma forma de receber, plena, semiplena, a gente tinha teto, extrateto. Hoje os municípios em volta cresceram e estão tendo suas cirurgias também. Então tem uma fila de catarata ainda, tem, mas mais pequena. Eu estou falando na nossa região aqui, graças a Deus. Se você for para regiões ricas, ABC Paulista e tudo mais também, filas pequenas. Quando a fila fica muito grande, tem as iniciativas dos mutirões, das campanhas, que é uma coisa que eu não gosto. Eu acho que você tem que fazer a coisa no dia a dia. Toda vez que você faz campanha, você pressuriza, aperta o pessoal. Restaurante que faz 100 comidas, se eu mandar fazer 250, baixa a qualidade da comida, aumenta o risco. Mas aqui a gente já não tem filas enormes
para a catarata. Temos pontualmente um município ou outro, e a catarata, como é uma cegueira reversível, opera e melhora. Isso que eu ia falar. Então, assim, é uma fila aceitável. Tem países na Europa com filas maiores do que o estado de São Paulo. É mesmo, Europa? Sim. Mesmo Portugal, que também é uma medicina de uma certa forma socializada. Tem regiões de Portugal que tem mais fila para operar uma catarata do que aqui. E eles têm uma forma de abordar. Eles pegam todo mundo que tem catarata e operam primeiro um olho de todo mundo. Porque pelo menos esse camarada, ele volta e chega. Tem seus custos, né? Mas aqui na região é privilegiado. Nós somos privilegiados até nas filas do SUS. Outras doenças não. Retinopatia diabética, vitrectomia são cirurgias mais caras, que são feitas em poucos lugares e que aí às vezes precisa de ajuda de São Paulo, e São Paulo fica sobrecarregado porque tem que absorver um mundo muito grande. E são doenças que não podem ficar esperando muito tempo. Descolamento de retina não pode esperar muito tempo, o diabético não pode esperar, o glaucoma não pode esperar, mas a catarata, que é o problema maior, não está muito longe de ser equalizado, mérito dos gestores de saúde da região das últimas décadas que fizeram sua lição de casa direitinho. A catarata é uma cirurgia local, geral? A maioria dos pacientes dá para fazer com uma abordagem de anestesia local ou tópica ou associada, uma sedação, uma veia pega para fazer uma sedação, semelhante a uma endoscopia e colírios potentes anestésicos, porque a cirurgia é rápida, é uma sedação rápida, né? Então você consegue operar em escala catarata e você consegue ter uma lista e convidar grupos de pacientes e otimizar recursos. Quando você num dia opera 10 cataratas numa manhã, isso baixa o custo da cirurgia por cirurgia, otimiza equipe, otimiza material, microscópio, hora de funcionário, enfermeiro, técnico, anestesista. E quantas cirurgias o Dr. Marcos Alonso costuma fazer por semana? Você sabe que a gente, como a clínica agora ficou muito plural, eu acabo fazendo umas 20, 25 cirurgias por semana. Na própria Unilaser? Entre Unilaser, assim, na Unilaser a gente faz com sedação. Para aqueles pacientes que precisam uma anestesia mais importante, a gente leva para Santa Casa. E para algumas cirurgias que precisam de alguma tecnologia que a gente julga ser maior em São Paulo, eu ainda levo para São Paulo, né? Todo dinheiro que a gente ganha vai para a clínica, mas sempre tem uma máquina nova que a gente quer comprar e que o dólar a 5 e cacetada não deixa, né? Mas a ideia é a gente ser um espaço de tempo autossuficiente para tudo. Dr. Marcos Alonso, médico oftalmologista, obrigado, Dr. Marcos, pela sua participação aqui no Jornal da CBN. Eu sei que a sua agenda é concorridíssima, né? Mas abrir um espaço ali, daqui, saindo direto para atendimento. Já vou para lá, mas é um prazer falar. Quero que o senhor retorne mais vezes. Né? Eu gosto muito daqui. E todo mundo fala assim, se o Brasil for pro brejo, eu vou para Portugal, eu vou para Espanha, eu falo assim, eu não tenho plano B, não. Eu moro aqui, eu vou ficar aqui. Também não tenho plano B. Um abraço à equipe da Unilaser. Abraço para todos vocês. Muito obrigado, Douglas. Obrigado, gente. Rede CBN, top de 5 segundos.